As demandas em nosso país são crescentes. No entanto, os recursos muitas vezes são limitados. Por isso, nas decisões relacionadas ao orçamento público, é muito importante o fortalecimento do controle social. O que é o controle social? O controle social é a participação e também o acompanhamento exercido pelos cidadãos. E existe, né, o orçamento público, que é uma lei. Essa lei é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Dependendo do âmbito, pode ser presidente da República, governador ou prefeito. Essa lei, ela serve para estimar, ela estima, né, ou seja, prevê receitas, e ela também fixa, ou seja, determina as despesas necessárias para viabilizar as ações do governo. E através do orçamento público, o governo, né, o Estado, exerce algumas funções, como a função alocativa. Na função alocativa, né, o governo, né, o Estado direciona recursos da economia para setores prioritários. Existe também... Essa função alocativa também ela serve para oferecer, né, para o governo oferecer, né, bens e serviços que o mercado por si mesmo não seria capaz de ofertar à sociedade. Aí também existe a função distributiva. A função distributiva, ela combate os desequilíbrios, combate as desigualdades sociais, e ela faz isso visando e buscando o desenvolvimento de regiões e também de classes menos favorecidas. E outra função que o Estado exerce é a função estabilizadora. A função estabilizadora, essa função, pela função estabilizadora, o governo, através do orçamento público, toma decisões para impactar a economia e faz isso visando a manutenção, por exemplo, de elevados níveis de emprego, visando também o desenvolvimento dos setores produtivos, como do setor produtivo, né, como empresas, indústrias, etc. E também buscando o equilíbrio e também a estabilidade dos preços, né? Ou seja, o controle da inflação através da função estabilizadora. E tudo isso para um desenvolvimento, né, sustentável. Tudo isso para um crescimento, um desenvolvimento sustentável. Existem algumas regras que servem para nortear o orçamento público, que são os chamados princípios orçamentários, que são, né, o princípio da anualidade, eu vou citar 11, né? O princípio da anualidade, o princípio da legalidade, da uniformidade, da clareza, o princípio também da não afetação da despesa, da receita, o princípio da não afetação da receita. Também tem o princípio da universalidade, do equilíbrio, da publicidade também, o princípio do orçamento bruto, né? O princípio também da exclusividade, né, do orçamento e o princípio da unidade orçamentária. Sobre o princípio da anualidade, por exemplo, né, significa que o orçamento público é sempre para o período de um ano. E no Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, né? Outra coisa também, existe também, né, nós temos os métodos, né, também os dados ali
os métodos, os dados devem ser homogêneos, né, no decorrer do ano, na elaboração ali do orçamento público. Por quê? Porque isso mostra uma semelhança e também, né, mostra uma semelhança na elaboração do orçamento público. Isso é muito importante para que a gente consiga comparar, né, comparar o orçamento ao longo dos anos. Fazer comparações ao longo do tempo. Outra coisa também, esse é o princípio da uniformidade, né? Então, o orçamento público, ele precisa, os métodos, os dados precisam ser homogêneos para que a gente consiga comparar, fazer comparações ao longo do tempo. Então, esse é o princípio da uniformidade. Tem também o princípio da clareza, porque o orçamento público deve ser claro, deve ser fácil a qualquer cidadão, né? Deve ser fácil a compreensão de qualquer cidadão. Esse é o princípio da clareza. Outro ponto importante que eu queria destacar é que a receita ela é direcionada, né, a receita pública ela é direcionada ao orçamento geral. E desse orçamento geral que ela é distribuída conforme as prioridades que foram definidas na lei orçamentária anual. Então esse aqui é o princípio da não afetação da receita. Claro que existem algumas exceções, mas a regra geral é que a receita vai para o orçamento geral e daí então que elas são distribuídas, né, conforme as prioridades definidas na lei orçamentária anual. Outro princípio muito importante, né, todas as receitas, todas as despesas devem constar da lei orçamentária, né, o princípio da legalidade. Elas devem estar previstas em lei. E os valores, né? Esse é o princípio da legalidade. Outra coisa também é que os valores autorizados para a realização de despesas, né, para a realização de despesas no determinado ano, né, é muito importante que elas, por exemplo, nós temos aqui os valores. Foram autorizados ali valores para a realização de despesas. Esses valores autorizados para a realização dessas despesas no ano devem ser compatíveis com a arrecadação, né, com a arrecadação de receitas. Então, esse é o princípio do equilíbrio orçamentário, né, o princípio do equilíbrio, princípio de equilíbrio. Né? E também todas as receitas, todas as despesas devem constar do orçamento público com os valores brutos, ou seja, deve constar lá dos valores integrais e não líquidos, sendo proibida também as deduções. Esse aqui é o princípio do orçamento bruto, também que reforça também o princípio da transparência, né? Também a questão do controle social. Então, tem esse também. Outro princípio também, que é importante destacar, é que a lei orçamentária anual, ela deve conter somente, aqueles dispositivos relacionados à fixação de despesas e também à previsão de receitas. Somente isso. Esse aqui é o princípio da exclusividade do orçamento público. E, por último, eu gostaria de destacar também que o orçamento público, né, com todas as suas receitas, com todas as suas despesas, devem constar de uma única lei orçamentária. Ou seja, o orçamento público é uno. Ou seja, esse é o princípio da unidade orçamentária. É isso.